Boa noite a todos. O que estarei contando a todos que seguem esse canal, para mim é totalmente real. Prefiro não estar me identificando, pois sou muito conhecida na cidade que moro. Meu nome fictício deixa ao encargo do narrador. Mas antes, gostaria de deixar algumas perguntas a todos. Todos sabem que para tudo na vida existe o seu oposto, seja ele o que todos consideram certo ou também errado. A palavra sim tem o seu oposto. Respondam a si mesmo. Qual seria o oposto de forte? O oposto do dia? Então qual seria o oposto do bem? Se vocês chegaram a pensar que o oposto da palavra bem é a palavra mal, parabéns, vocês acertaram. Então só peço para que não me julguem como louca. Isso não é uma história. Tudo isso que vai ser contado a vocês aconteceu comigo. Me chamo Rúbia, tenho 41 anos e foi exatamente há 16 anos atrás que minha vida virou de cabeça para baixo. Não quero entrar em detalhes, pois esse relato ficaria muito longo. Já fazia algum tempo que eu vinha conhecendo e me encontrando com um homem que se apresentou a mim pelo vulgo de Paulo. No início, tudo parecia perfeito, gentil, companheiro e muito educado. E com isso, fui me encantando cada dia mais. Quando foi no ano de 1999, exatamente em dezembro, eu estava passeando pela cidade com algumas amigas. Então fomos paradas por uma senhora que estava na rua. Acredito que era uma cigana. Ela nos perguntou se poderíamos ajudá-la com algumas moedas. E em troca, ela falaria sobre o futuro. De imediato minhas amigas lhe ajudaram. Ela fez o que prometeu. Era visível que ela sabia muita coisa sobre nós. Eu vi e ouvi ela falar sobre a vida de minhas amigas, sobre as conquistas e o que seria conquistado. Tudo isso nos deixava mais eufóricas. Então, quando ela me olhou e veio em minha direção, aquela senhora ficou em silêncio por alguns minutos. Ela pegou a minha mão e ficou me olhando firme nos olhos. Então ela quebrou o silêncio com suas palavras. Tudo que ouvi me deixou radiante por alguns minutos, mas também confusa. Aquela senhora, sem mesmo me conhecer, falou do meu relacionamento. Ela colocou a mão em minha barriga e me felicitou pela gravidez. Eu fiquei espantada com as suas palavras. Eu não sabia que estava grávida, mas em um momento eu vi o semblante de espanto daquela senhora. Então ela me falou com essas palavras: nascerá saudável, muito forte de saúde, e você será muito feliz. Mas cuidado com aquele que te cerca durante seus dias e também em suas noites, pois se você se descuidar, sua alegria durará 5 anos. Confesso que não dei muito crédito para isso. Eu estava extasiada e queria saber se realmente estava grávida. E depois de descobrir que realmente eu iria me tornar mãe, eu contei para Paulo sobre a minha gravidez. Ele ficou tão feliz e alguns dias depois já estávamos vivendo juntos. Ele sempre foi muito atencioso comigo, sempre estava me ajudando. Mas quando cheguei ao 6º mês da minha gestação, algumas coisas começaram a ficar diferentes. Na maioria das vezes, quando chegava a sexta-feira, Paulo não posava em casa. Sempre dizia que ficava no trabalho fazendo dobra, pois iríamos precisar. Nossa rotina continuava a mesma de sempre, mas foi em uma noite em que Paulo estava em casa que notei que ele estava com um comportamento estranho. Era próximo às 8 da noite e ele estava muito agitado. Andava de um lado para o outro e quando eu perguntei o que estava acontecendo, eu tive a impressão que no momento em que ele me respondeu, parecia que ele estivesse tentando sugar a saliva que escorria de sua boca.
Aquela noite notei um comportamento que nunca tinha notado em Paulo. Então fui me deitar, e quando acordei pela manhã, percebi que Paulo não tinha dormido em casa. Ali então, começou alguns pequenos conflitos em nossa casa. Em uma manhã, depois de ter posado fora, tão logo ele chegou, eu notei que em seu sapato havia muito barro, e em suas roupas havia algumas manchas de sangue. Eu achei melhor não entrar em detalhes com ele. A única coisa que me apacentava e me trazia alegria era meu filho, que já tinha nascido e tinha virado meu companheiro. E assim fomos levando a nossa vida, cheia de mistérios, falta de entendimento e compreensão. Até que no dia do aniversário de 4 anos do nosso filho, tivemos nossa última briga. Ele decidiu sair de casa, mas falou algumas palavras que me deixaram pensativas. Ele falou que mais um ano de paz eu teria em minha vida. Depois disso, ele voltaria para buscar o que era seu por direito. Também falou que eu não me colocasse em seu caminho na noite em que ele retornasse, pois ele só viria buscar sua parte e retornaria da onde veio. Fiquei sem respostas, mas me lembrei daquela velha que há 4 anos atrás tinha me falado algo sobre eu me cuidar, e minha alegria durar apenas 5 anos. Os dias foram se passando. Meu filho já me chamava de mamãe e também pronunciava outras palavras. Foi então em um fim de tarde que uma de minhas vizinhas me falou que teria visto Paulo andando próximo à minha casa. Fazia 1 ano que eu e ele não nos víamos e nem conversávamos. E também eu estava mais preocupada com o dia do aniversário do meu filho, pois faltava 2 dias para que ele fizesse 5 anos. No dia de seu aniversário, depois de um dia agitado e casa cheia, logo no final da tarde, depois que todos os convidados foram embora, um homem chegou até a frente da minha casa. Esse homem estava de moto. Quando me aproximei, ele falou o meu nome e perguntou se eu era a responsável pelo pequeno Gabriel. Falei que era a mãe dele. Então o homem me entregou um lindo embrulho e pediu que eu assinasse a nota de entrega. Aquele homem era somente o entregador. Seus serviços foram acionados somente para fazer aquela entrega. E quando eu perguntei quem enviou o presente, ele falou que não sabia. Então foi embora. Depois que entrei em casa e abri a caixa, a única coisa que tinha dentro era um papel. E estava escrito: "Feliz aniversário, filho. O pai vai lhe ver hoje." Eu fiquei tão irada com aquilo que decidi ficar à espera de Paulo. Ele iria ouvir umas verdades que eu tinha a lhe dizer. As horas foram se passando e nada de Paulo chegar. Quando achei que era mais uma de suas mentiras, comecei a ouvir barulho em volta da casa. Isso já era perto das 11 da noite. Parecia que um bezerro corria ao redor da casa. Meu filho começou a chorar, então ouvi como se fossem rosnados. Me levantei bem devagar e fui até a janela. Eu olhava para fora e não via nada. Foi então que notei que, embrenhado por entre algumas bananeiras que tinha nos fundos de casa, tinha alguma coisa que estava me observando. Aquilo era uma grande sombra negra. Tinha os olhos grandes e amarelados. Eu acreditava que só poderia ser alguma pessoa que estivesse por ali, pois aquela sombra estava em pé. Mas foi em um determinado momento, que pouco antes de sair da onde estava, que vi que aquele ser se colocou sobre as 4 patas e começou a caminhar para a claridade. O que estava por entre as bananeiras e se revelou a mim era um lobisomem. Aquilo parecia uma pessoa, com cabeça deformada semelhante a um cachorro. Também tinha fortes e longos braços. Suas mãos e dedos eram esqueléticos e tinha grandes garras negras curvadas para dentro. Seus pés eram enormes e andava somente sobre as pontas dos pés. Aquilo passou a uns 8 metros da janela que eu estava. Eu podia jurar que aquela coisa me olhava e parecia sorrir para mim.
Sua boca estava um pouco entreaberta, e a forma que aquilo me olhava parecia saber quem eu era. Então, quando olhei para meu filho e corri até ele, eu ouvi aquilo correr em direção à porta. Eu escutava aquela fera pronunciar palavras que mais pareciam alguém resmungando. Eu não conseguia entender nada. Peguei o meu filho nos braços e fiquei bem quieta, achando que logo aquele ser do inferno iria embora. Então ouvi aquele resmungo novamente e escutei aquilo falar claramente. Eu vim buscar meu filho. Nesse momento, aquele cão do inferno investiu sobre a porta novamente e a colocou ao chão. Eu abracei forte meu filho e olhei em direção à porta. Então vi a criatura lentamente entrar em minha casa. Aquilo andava à nossa frente, de um lado para o outro, sem tirar os olhos de nós. Meu erro foi soltar o meu filho às minhas costas e pegar uma cadeira que tinha próximo a mim. Então fui em direção àquele ser. O lobisomem se colocou em pé e quando me aproximei, ele me acertou com as costas de sua mão. Com o impacto da pancada, eu caí para trás e antes de desmaiar, olhei para meu filho e vi aquela criatura o pegar em seus braços e correr em direção à porta. Depois disso, eu desmaiei. Depois de algumas horas, minhas amigas vieram até minha casa para ver se estava tudo bem, pois ouviram um choro de criança na rua e quando se aproximaram, viram a porta toda quebrada no chão e eu caída. Depois de me socorrerem, viram que a criança que ouviram chorar na rua era meu filho. Quando eu falei que o que o levou foi um cão do inferno, ficaram sem saber do que eu estava falando. Então mostrei o presente de Paulo, uma caixa com um bilhete, que falava que hoje ele retornaria para ver nosso filho. Uma de minhas amigas falou que o que eu vi era um lobisomem, e pelo fato de Paulo ter sido avistado alguns dias antes, andando próximo à minha casa, só confirmava duas coisas. Uma que o que aquela senhora me falou há 5 anos atrás era verdade. Eu tinha que ter tomado cuidado com aquele que me cercava durante meus dias e também durante minhas noites. E a outra é que Paulo era a pessoa que aquela senhora se referiu, pois ele só poderia ser aquele maldito cão do inferno que levou o meu filho. Quando meu filho foi tirado de mim, foi em 2005, no seu aniversário de 5 anos. Hoje em dia ele tem 21 anos. Tenho andado por muitas cidades à procura dele, e se eu chegar a me encontrar com o pai dele, eu não vou me preocupar, pois o que é dele já está guardado. Gostaria de estar agradecendo por você contar o meu relato e pedir para que todos se cuidem. Jamais passou pela minha cabeça que isso aconteceria comigo. Digo mais, se existe o bem, existe o mal. Mas prefiro ficar com quem me guarda de dia e de noite. Esse não dorme, e até aqui tem me dado forças. Cordiais uivos a todos. Boa noite.